Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Agradeço muito o seu carinho, a sua companhia neste canal. Quero já te convidar, você que ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho. E não se esqueça de deixar um joinha aqui no vídeo, um like e também o seu comentário. Deus abençoe, salve Maria Imaculada. E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho desta segunda-feira, dia 7 de março, primeira semana da Quaresma. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então meditar, refletir este belíssimo Evangelho de hoje. Nesta primeira semana da Quaresma que estamos vivendo, hoje segunda-feira, nós lembramos no Evangelho de hoje a segunda vinda de Jesus no final dos tempos para julgar o mundo. Na primeira vinda, no Natal, no nascimento de Jesus, Jesus veio como um bebê, uma criança, para salvar o homem, para nos redimir, para nos reconciliar com Deus, para abrir as portas do paraíso do céu para cada um de nós. Quando éramos inimigos de Deus,
Deus nos visitou, veio a este mundo para nos salvar e se entregou até a morte de cruz, porque nos ama e fez isso para a nossa salvação. E nesta segunda vida, aliás, nessa segunda vinda de Jesus, ele vai aparecer como juiz e a cada um dos homens pedirá contas do uso que tenha feito dos meios de salvação. Jesus que já nos mostrou o caminho da salvação, o que nós temos que fazer, o que nós não podemos fazer, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas será que nós estamos acolhendo tudo isso e vivendo esta verdade? Vivendo por este caminho? E neste momento, nessa segunda vinda de Jesus, Jesus será reconhecido como Rei e Senhor de todo o universo, como Salvador e Redentor dos homens. Então toda a humanidade não terá outra alternativa senão reconhecer que Jesus foi e é a luz do mundo e que as suas palavras foram e são palavras de vida eterna. Vai ficar de uma maneira muito clara. Hoje já é muito claro, mas é pelo caminho da fé. Quantas pessoas ainda não deram esse passo ainda da fé, mas em sua segunda vinda tudo vai ficar muito claro. Mas aí já será tarde, se nós formos deixar para a conversão depois, na segunda vinda de Jesus, já é tarde, o momento é agora, o momento da conversão, da mudança, de nos arrependermos dos nossos pecados, é hoje, é neste momento. Na segunda vinda, todos os homens dobrarão os joelhos perante ele, alguns o reconhecerão como seu Salvador e outros como seu juiz. A você compete elegê-lo como Salvador, não como um juiz. E já, desde agora, Jesus, temos que reconhecê-lo como nosso Pai amoroso que quer a nossa salvação. E Jesus, no Santo Evangelho de hoje, nos mostra o que nós temos que fazer, o que cabe a nós realizar na prática. O Senhor nos chamou para amarmos uns aos outros, e o cumprimento deste mandamento distingue o cristão daquele que não é. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É o que está no Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 35. Portanto, o amor de Deus ele deve ser vivido e deve se expressar no amor ao próximo. Se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, você é um mentiroso, diz uma passagem da Sagrada Escritura. Nós temos que reconhecer a presença de Deus nos nossos irmãos e irmãs, reconhecendo a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir daí, você pode se perguntar, mas como? Eu amo a Deus, mas será que eu estou amando a Deus somente da boca para fora e não com obras? Quando amamos os nossos irmãos e irmãs, desejando a salvação dos nossos irmãos e irmãs, vivendo as obras de misericórdia, que fala o Evangelho de hoje, daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre elas. Essas obras de misericórdia, vivendo isso, nós estamos amando a Deus. Nós mostramos o nosso amor a Deus quando amamos os nossos irmãos e irmãs, quando amamos os nossos inimigos. E amar significa não é um amor no sentido de terreno, mas é um amor sobrenatural. É a mesma maneira que Deus nos ama, nós temos que amar os nossos irmãos e irmãs, ou seja, desejar o bem, desejar o céu a todos que estão à nossa volta. O amor ele não se afirma, o amor não se proclama, não se publica, o amor simplesmente se vive. E a única maneira de viver o amor é amando, é colocando em prática. Essas obras de misericórdia que nós vemos nesse santo evangelho de hoje, o que são essas obras de misericórdia? Essas obras são as ações caridosas pelas quais vamos em ajuda do nosso próximo nas suas necessidades corporais e espirituais.
E quais são as obras de misericórdia? Existem 14 obras de misericórdia. 7 são obras de misericórdia corporais e 7 obras de misericórdia espirituais. O Evangelho fala das obras de misericórdia corporais. Quais são? Dar de comer àquele que tem fome, dar de beber àquele que tem sede, dar pousada aos peregrinos, vestir os nus, visitar os enfermos, os presos, enterrar os mortos. E quais são as obras de misericórdia espirituais? Ensinar os ignorantes, ensinar na fé, no amor, dar bom conselho, corrigir os que erram, perdoar as injúrias, consolar os tristes, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo e rezar a Deus por vivos e falecidos. O exercício dessas obras de misericórdia comunica graças àqueles a quem as exerce. Por isso que, com as obras de misericórdia, nós fazemos a vontade de Deus, nós colocamos em prática a vontade de Deus e estamos amando o nosso próximo, que é o Senhor que nos chama a amar. Damos algo que é nosso aos outros, e o Senhor promete que nos dará também a nós aquilo de que nós necessitamos. Por outro lado, o modo de ir também apagando a pena que fica na alma pelos nossos pecados já perdoados é mediante as boas obras. Boas obras são, obviamente, as obras de misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É uma das bem-aventuranças. Portanto, as obras de misericórdia também nos vão tornando mais parecidos com Jesus, vamos nos assemelhando a Jesus, nos tornando imagem e semelhança de Deus nas nossas atitudes, amando, crescendo no amor. Jesus que é o nosso modelo, que nós temos que imitar Jesus, Ele que nos ensinou como devemos proceder, como deve ser a nossa atitude para com os outros. Agora cabe a cada um de nós colocar isso em prática. Viver essas obras de misericórdia no nosso dia a dia. E aí, você gostou aqui deste vídeo, deste conteúdo? Te fez bem? Te fez se aproximar mais de Deus? Então curta o vídeo, comente e se inscreva no canal ativando o sininho. Deus abençoe, salve Maria Imaculada!